Quando contei aos meus pais que queria ser cozinheira, ainda criança, eles riram na minha cara. Disseram que eu envergonharia a família, que filha de empresário não mexe com panela. Minha irmã, como sempre, aproveitou para me diminuir ainda mais, dizendo que eu jamais teria o mesmo brilho que ela. Naquela noite, jurei que provaria o contrário, não com palavras, mas com resultados. Anos depois, o destino me colocou frente a frente com eles, no meu próprio restaurante. E o que aconteceu naquela mesa mudou o rumo de todas as nossas vidas. Eles riram, me humilharam mais uma vez, mas não sabiam que estavam prestes a descobrir quem eu realmente me tornei. Você vai entender como o mundo dá voltas, e que o sabor da justiça pode ser o prato mais bem servido da vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu já sabia que, dentro daquela casa, cada sorriso tinha um destino certo, e nunca era o meu. Minha irmã era o orgulho, o modelo, o reflexo perfeito do que meus pais diziam ser uma filha de verdade. Eu, por outro lado, parecia ser o erro que eles nunca quiseram admitir. Quando revelei que meu maior sonho era ser cozinheira, ainda criança, o riso ecoou pela mesa como uma sentença. Meu pai gargalhou, dizendo que eu estava fadada à mediocridade. Minha mãe balançou a cabeça, decepcionada, enquanto minha irmã, com aquele ar superior, completou: "Você devia ter vergonha de sonhar tão pequeno." O tempo passou, e aprendi a viver com aquele tipo de silêncio que machuca mais que palavras. Eu me escondia entre livros de receitas e cadernos manchados de farinha, sonhando em transformar o que amava em um caminho. E quando finalmente consegui meu primeiro emprego, em um pequeno restaurante no centro da cidade, pensei, ingenuamente, que eles ficariam felizes. Naquela noite, o jantar parecia o momento perfeito para compartilhar a novidade. O cheiro do assado, o tilintar dos talheres, tudo parecia conspirar para um instante de paz. Mas bastou eu abrir a boca para o ar se tornar denso. Consegui um emprego, falei com um sorriso. No restaurante Dona Elvira. Vou começar na cozinha. Meu pai, sem nem disfarçar o desprezo, largou o garfo na mesa. Que decepção, murmurou. Teremos uma cozinheira na família. Um fracasso total. Minha irmã, sempre pronta a ferir, completou: "Você nem devia carregar nosso sobrenome. Só vai nos envergonhar." A comida perdeu o gosto. Engoli o choro e me levantei antes que pudessem ver as lágrimas. Foi naquela noite que percebi que, para eles, eu nunca seria suficiente. Mas algo dentro de mim começou a mudar, uma chama acesa pela dor, pela vontade de provar que o talento que eles desprezavam era, na verdade, a minha força. No dia seguinte, cheguei ao trabalho mais cedo. Tentava esconder a tristeza atrás do avental, mas Dona Elvira, a proprietária do restaurante, percebeu. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou, enquanto mexia uma panela de sopa. Contei tudo. Falei das risadas, das palavras duras, do peso de não ser amada. Ela me olhou com os olhos marejados e, depois de um breve silêncio, disse: "Você não precisa viver onde te ferem. Tenho um quarto sobrando em casa. Fique lá até encontrar seu caminho." Por alguns segundos, fiquei em choque. Aquela mulher, que eu mal conhecia, oferecia o que minha família nunca deu: abrigo e respeito. Aceitei. Naquela mesma noite, anunciei minha decisão. "Estou saindo de casa", disse, com a voz firme. Meu pai soltou uma risada curta. "Vai acabar na rua." Minha mãe apenas revirou os olhos. Minha irmã cruzou os braços. "Boa sorte limpando panelas." Fechei a porta sem olhar para trás. Pela primeira vez, não chorei. Havia medo, sim, mas também uma sensação de liberdade. Nos dias que se seguiram, descobri um novo tipo de vida. A casa de Dona Elvira era simples, mas cheia de calor. Ela me ensinava truques de cozinha, falava sobre temperos e me deixava experimentar novas receitas. Cada prato que eu preparava era uma vitória silenciosa, uma forma de mostrar a mim mesma que eu podia, sim, ser alguém.
mas a vida tinha planos que eu ainda não imaginava. Entre os aromas de ervas e o calor do fogão, o destino começava a preparar sua própria receita, uma que transformaria completamente o rumo da minha história. Porque, enquanto eles riam da cozinheira fracassada, o mundo estava prestes a me mostrar que os ingredientes mais simples podem criar os sabores mais surpreendentes. Os primeiros meses longe de casa foram uma mistura de medo e descoberta. A casa de Dona Elvira era pequena, mas havia algo ali que nunca existira na mansão dos meus pais: paz. Ela me tratava com carinho, como quem entende o valor das pequenas vitórias diárias. Entre as panelas e os cheiros que preenchiam a cozinha do restaurante, eu encontrei um refúgio e, sem perceber, também uma vocação que crescia a cada dia. Durante o expediente, eu observava cada detalhe. Como ela temperava a carne, como equilibrava o sal com o doce, o modo como transformava ingredientes simples em pratos capazes de arrancar sorrisos sinceros. Dona Elvira costumava dizer que cozinhar era um ato de amor, e talvez por isso, mesmo cansada, eu nunca me sentia esgotada. Com o tempo, percebi que precisava ir além. Queria entender a técnica por trás da paixão, o motivo pelo qual certos temperos combinavam, e outros não. Comecei a guardar parte do meu salário para fazer cursos noturnos. Primeiro, um básico de gastronomia. Depois, um de confeitaria. E, por fim, um de administração. Eu não tinha ideia de onde tudo aquilo me levaria, mas sabia que não podia parar. Enquanto eu crescia silenciosamente, minha família seguia trilhando o caminho oposto, o do brilho superficial. Meu pai, dono da construtora Orgulho Resende, adorava exibir os prédios erguidos pela empresa nas redes sociais e nas festas de empresários. Minha mãe, sempre elegante, posava ao lado dele, vangloriando-se das viagens, das roupas caras e das amizades influentes. E minha irmã, a engenheira prodígio, como eles a chamavam, ostentava uma vida que parecia perfeita: carro novo, roupas de grife e fotos sorridentes em frente aos canteiros de obras. De vez em quando, eles me ligavam, ligações frias, protocolares, apenas para manter a aparência. Sempre me chamavam de cozinheira com um tom que soava como ofensa. Certa vez, meu pai comentou ao telefone: sua irmã acabou de fechar um contrato milionário. Você devia aprender o que é sucesso de verdade. Engoli em seco, mas aprendi a responder com serenidade. O meu sucesso tem cheiro de pão quente e sabor de comida de verdade, pai. Talvez por isso vocês não entendam. Ele riu. E desligou. Apesar disso, algo em mim florescia. O restaurante crescia também, conquistando novos clientes, e Dona Elvira, vendo minha dedicação, começou a me confiar mais responsabilidades. Eu ajudava na escolha de ingredientes, cuidava do estoque e até criei alguns pratos do cardápio. Ninguém fora dali sabia, claro. Eu preferia o anonimato, não por medo, mas por estratégia. Queria que, quando chegasse o momento, eles descobrissem quem eu me tornara sem precisar me ver. Enquanto isso, nas colunas sociais da cidade, o nome da construtora aparecia em letras douradas. Família Resende inaugura mais um edifício de luxo no centro. Engenheira-chefe elogia o legado do pai. Tudo cuidadosamente planejado para manter a imagem de perfeição. Mas o que as revistas não mostravam era o outro lado: as dívidas escondidas, os fornecedores maltratados e os funcionários humilhados. Certa tarde, um dos pedreiros que trabalhava na construtora foi almoçar no restaurante. Conversava com Dona Elvira, cabisbaixo. Trabalhei 3 meses sem receber direito, Dona Elvira. A família Resende só pensa em aparecer. Meu coração gelou. Era difícil ouvir aquilo e não sentir uma mistura de vergonha e raiva. Aquelas pessoas que viviam para humilhar os outros eram as mesmas que diziam ser exemplos de sucesso. Naquela noite, enquanto limpava o balcão, Dona Elvira me olhou e disse: você tem algo diferente, menina. Não deixa o ódio endurecer seu coração. Transforme tudo isso em força. Eu sorri, e pela primeira vez, acreditei que podia fazer isso. Passei a estudar ainda mais. Lia livros de culinária francesa, italiana, brasileira. Aprendi sobre vinhos, cortes de carne, temperos exóticos. Tudo que ganhava, eu reinvestia em mim.
A cada prato bem feito, sentia que o passado ficava um pouco mais distante. Minha vida seguia discreta, mas sólida. Já a deles, era puro espetáculo. Certa vez, uma foto da minha irmã saiu no jornal local, a engenheira que herdará o Império Resende. Ela sorria, segura, cercada de repórteres. Li a matéria e pensei, eles construíram prédios, mas eu estava construindo algo que eles jamais entenderiam: caráter, propósito e liberdade. E, sem perceber, o destino já começava a preparar um cruzamento inevitável entre nossos mundos. Um encontro que traria à tona tudo o que eles tentaram apagar e mostraria que, por trás de uma simples cozinheira, havia uma força que eles jamais imaginaram enfrentar. Os anos foram um turbilhão de trabalho, estudo e noites sem sono, e, aos poucos, a vida que eu planejava em segredo começou a se materializar. Depois de anos acumulando experiência entre panelas e livros, consegui uma bolsa para um curso intensivo em Paris. Foram meses de imersão, fogões a lenha que exalavam histórias, técnicas que vinham de séculos, e mestres que me ensinaram a disciplina do sabor. Da França, fui para a Itália, onde aprendi a honrar os ingredientes mais simples com respeito quase religioso. Cada país deixou um tempero novo no meu repertório e uma confiança que eu não tinha quando era só a filha que sonhava em cozinhar. Voltei transformada. O sonho que nascia nas mesas de cozinha da infância passou a ter um projeto: abrir um pequeno bistrô que carregasse alma e técnica. O primeiro restaurante foi fruto de economia, noites de trabalho entre plantões e a ajuda incondicional de Dona Elvira, que acreditou mais do que eu mesma às vezes. A inauguração foi modesta, mas cheguei aonde queria. Pessoas elogiavam os pratos, voltavam e, aos poucos, o boca a boca fez o resto. 2 anos depois, já eram 5 estabelecimentos, cada um com identidade própria, todos reconhecidos como os mais sofisticados e autênticos da cidade. Algo que eu sempre sonhara tornar real, sem alarde, construído com suor e respeito. E, como em todo destino bem escrito, ironia e oportunidade se cruzam de formas deliciosas. Numa noite de sexta, a cidade fervilhava com um evento de construtoras locais. Meu pai, minha mãe, minha irmã e alguns sócios da empresa decidiram jantar em um desses lugares que todo mundo frequenta, locais que, para eles, simbolizavam status. A escolha caiu justamente num dos meus restaurantes. Eles não tinham ideia de quem eu era ali, para eles eu ainda era a cozinheira que vivia de panelas. Não sabiam do investimento, das aulas, dos pratos criados por mim nem do nome estampado discretamente na fachada. Entraram com o ar habitual de quem julga o mundo pela etiqueta da roupa. Sentaram-se, conversaram alto sobre negócios, e quando eu os reconheci, senti um aperto, não de medo, mas de controle. Decidi observar antes de agir. Queria que cada palavra, cada gesto, servisse ao meu propósito naquele momento. Quando caminhei pelo salão para checar mesas, vi o sorriso sardônico do meu pai, o orgulho falso da minha mãe e o olhar de superioridade da minha irmã. Eles não me notaram. Ou fingiram não notar. Aos poucos, as provocações começaram, pequenas, como se fosse um rito. Um copo de vinho foi erguido em tom de escárnio, piadas sobre cozinheiras foram entrelaçadas com risos das pessoas à mesa. Então, sem qualquer cerimônia, meu pai chamou, garçonete. Uma palavra que soava como uma coroa de desprezo. Eu me aproximei. Ele apontou para o prato na frente dele e, com um misto de raiva e espetáculo, derramou um pouco de comida no chão. Pegue isso com a boca, é o que você merece, disse, como quem impõe sentença diante de uma plateia. Naquele instante, algo dentro de mim estourou em silêncio. Eu poderia curvar-me, poderia aceitar o escárnio. Mas a minha vida inteira até ali se apoiara em uma verdade simples: eu tinha construído cada tijolo do meu próprio caminho. Respirei fundo, e uma risada, não de menor, mas de mulher que não seria reduzida, saiu de mim. A sala inteira silenciou. Vocês acham que são quem? Falei, alto o suficiente para que o salão inteiro ouvisse. Minha voz não tremia. Só porque possuem uma empresinha de construção, acham que podem humilhar as pessoas assim? Meu pai tentou intervir, a face vermelha de raiva, mas eu segui, sem permitir que calasse minha vontade de expor a verdade que os olhos alheios ainda não sabiam. Se somar o patrimônio de todos vocês nesta mesa, não chega nem na metade do que eu tenho.
A frase saiu firme, sem vaidade gratuita, era a constatação do trabalho de anos, das noites sem renda fixa, da reinvenção. Vocês têm 10 minutos para se retirarem do meu restaurante. Os risos se apagaram. Meus pais e minha irmã encararam-se, incrédulos, enquanto os sócios murmuravam entre si. Eles pareciam não compreender como a cozinheira poderia ter se transformado na dona daquele lugar tão comentado. O desconforto cresceu como uma onda. E então um homem levantou a voz da mesa ao lado, um empresário conhecido por seus investimentos e prestígio na cidade. Ele olhou para minha família com ar de quem sabia algo que eles ignoravam e disse, com cortesia afiada, com licença, Sr. Rezende. A proprietária deste restaurante é a jovem que vocês ridicularizaram. Ela é a dona daqui. O comentário caiu como uma lâmina. Todos na mesa se viraram para mim. Eu mantive a postura e, antes que pudessem formular qualquer nova ofensa, a equipe do salão, discretamente alinhada comigo, posicionou-se como se confirmasse o anúncio, contratos, fotos, pequenos detalhes que somente a direção teria, tudo pronto para confirmar o veredito. Os olhares daquelas pessoas mudaram, surpresa, vergonha, medo. Por um momento, o orgulho que sempre os sustentara rachou. Naquela noite, meus pais, minha irmã e os sócios da construtora sentiram algo que nunca haviam sentido, a perda do monopólio sobre as aparências e a realidade virando contra suas máscaras. A cidade começava a sussurrar. E, enquanto limpava a mesa onde eles antes riam, percebi que o que viria a seguir não seria apenas uma vingança por palavras, seria o desabrochar de uma verdade que os faria pagar, em humilhação e reconhecimento tardio, por tudo que haviam me feito. Os dias seguintes ao jantar foram como o silêncio que antecede uma tempestade. Eu não imaginava que o que aconteceu naquela noite se espalharia tão rápido. Um dos clientes que presenciou toda a cena havia filmado o momento em que meu pai me humilhava, e também quando eu, sem hesitar, revelava quem realmente era. O vídeo, compartilhado inicialmente em um pequeno grupo de empresários da cidade, logo ganhou força. Em poucas horas, todos comentavam sobre a família arrogante que havia tentado rebaixar a própria filha, a dona do restaurante mais prestigiado da região. No início, tentei ignorar. Eu não buscava fama nem vingança, queria apenas paz. Mas a cidade era pequena, e o nome Rezende passou a circular não mais como símbolo de status, e sim de vergonha. Os comentários se multiplicavam, clientes indignados, parceiros comerciais chocados e antigos funcionários, antes silenciados, começaram a contar suas próprias histórias de humilhação. A imagem da construtora, que sempre se sustentara em aparências, começou a rachar. O primeiro golpe veio discreto, uma construtora parceira cancelou um contrato milionário, alegando divergências éticas. Depois, outra empresa retirou um investimento em um prédio comercial. Em menos de 2 semanas, os contratos que antes eram motivo de orgulho evaporaram um a um. O empresário que havia me defendido naquela noite, um homem respeitado no ramo imobiliário, se tornou uma peça-chave nessa queda. Ele era conhecido por sua postura firme e por valorizar a integridade acima do luxo. A atitude do meu pai e da minha irmã o revoltara. Em uma entrevista a uma revista local, quando questionado sobre a razão de romper a parceria com a construtora dos meus pais, ele respondeu com frieza: "Não faço negócios com quem trata os outros como lixo. O respeito é o alicerce de qualquer empreendimento." A frase correu a cidade como um raio. Foi o início do fim. Enquanto isso, eu seguia a minha rotina. Meus restaurantes lotavam todos os dias, o nome da minha marca se tornava sinônimo de excelência, e novos convites surgiam para expandir os negócios. Mas, mesmo com o sucesso, havia em mim uma mistura de sentimentos. Não era alegria ver a ruína deles, era justiça. Certa tarde, uma antiga funcionária da construtora apareceu em um dos meus restaurantes. Chorava ao me reconhecer. "Você não imagina o quanto foi difícil trabalhar para eles", disse ela. "Sempre nos trataram como inferiores. Ver você vencendo, é como ver um acerto que o mundo devia há muito tempo." Aquelas palavras me tocaram fundo. Percebi que o que aconteceu não era apenas uma resposta ao meu passado, mas também uma lição pública sobre como o poder e o desrespeito não sustentam impérios. Em casa, os noticiários comentavam sobre a crise da construtora Rezende.
As manchetes falavam de obras paradas, funcionários demitidos, fornecedores exigindo pagamento e bancos congelando linhas de crédito. O orgulho que meus pais tanto exaltavam estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Meu pai, antes convidado de honra em eventos, agora era evitado. Minha mãe, que adorava posar em colunas sociais, desapareceu das festas. Minha irmã, que se dizia engenheira-chefe, enfrentava a vergonha pública, colegas comentavam pelas costas, cliente se recusava a trabalhar com ela. A imagem da família perfeita se tornará um espelho quebrado. O vídeo seguia circulando, agora com legendas e comentários de internautas. Muitos admiravam minha postura calma diante da humilhação, outros se revoltavam com a crueldade da minha família. Essa mulher é um exemplo, diziam. Ela venceu sem se igualar a eles. E, ironicamente, o empresário que me apoiou naquela noite começou a se aproximar de mim, não por pena, mas por respeito genuíno. Ele me procurou alguns dias depois do escândalo e disse: "Você é o tipo de pessoa que o mundo dos negócios precisa. Quer investir em algo maior?" Eu sorri. Estou aberta a ouvir. Enquanto isso, minha família mergulhava no caos. As tentativas de reverter a situação eram em vão. As portas que antes se abriam com um aperto de mão agora se fechavam sem aviso. As pessoas que os bajulavam sumiram. Os sócios começaram a discutir, e os jornais noticiavam que a construtora estava à beira da falência. E pensar que tudo começou com uma risada, uma única risada de desprezo. Naquela noite, enquanto fechava o caixa do restaurante e olhava para a fachada iluminada, percebi o quanto o destino sabe ser preciso. Eu não precisei levantar a voz além do necessário, nem me vingar com as próprias mãos. A verdade se encarregou de fazer justiça. Mas, no fundo, eu sabia que o castigo deles ainda estava apenas começando. O que estava por vir mostraria que o preço da arrogância é mais alto do que qualquer patrimônio, e que, às vezes, o sabor mais amargo é aquele que o próprio orgulho prepara. O tempo é implacável, e quando o orgulho é a base de uma vida, ele mesmo se encarrega de destruir o que sustenta. As semanas seguintes ao escândalo foram devastadoras para meus pais e minha irmã. A construtora Resende, que durante anos foi símbolo de poder e status, afundava rapidamente em meio a dívidas, contratos rompidos e processos trabalhistas. Nenhuma parceria resistiu à mancha pública de uma família que havia se tornado sinônimo de arrogância e humilhação. O golpe final veio em um dia nublado de segunda-feira, quando a notícia se espalhou pela cidade: a construtora Resende declarava falência. A manchete estampava o rosto sério do meu pai ao deixar o fórum, seguido por advogados e antigos funcionários que o olhavam com desprezo. "De orgulho à ruína, a queda de um império", dizia o jornal local. Aquelas palavras ecoaram como o reflexo exato do que eles haviam semeado por tantos anos. A casa de alto padrão, com seus portões automáticos e lustres reluzentes, foi colocada à venda. Era a única forma de tentar quitar parte das dívidas que se acumulavam. O jardim impecável, palco de festas e jantares onde me humilharam tantas vezes, foi o primeiro a se deteriorar. O silêncio que antes era símbolo de poder agora significava derrota. Minha mãe chorava todas as noites, agarrada a fotos antigas, como se o tempo pudesse desfazer o que eles mesmos haviam provocado. Minha irmã, acostumada ao luxo e à admiração, tentava manter as aparências, mas o mundo que a cercava desmoronava. O carro esportivo foi vendido, as joias foram entregues a uma casa de penhores, e a imagem da engenheira de sucesso virou piada entre os antigos colegas. Sem os privilégios que sempre acreditou serem eternos, ela começou a provar o gosto amargo da vida real, o mesmo sabor que eu conhecia desde jovem, mas que aprendi a transformar em força. Com o dinheiro da venda da casa, meus pais conseguiram alugar um pequeno apartamento em um bairro simples. Era um lugar apertado, de paredes descascadas e móveis usados. Um contraste doloroso com a vida que tiveram. A arrogância que antes transbordava se transformou em rancor. Eles não aceitaram o fracasso e, como sempre, precisavam de alguém para culpar. E, como sempre, esse alguém seria eu. Naquela noite, recebi uma ligação. O número era familiar, mas a voz do outro lado parecia distante, carregada de desespero. "Você deve estar feliz agora, não é?" disse meu pai, com a voz rouca.
Conseguiu destruir nossa família. Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando que ele continuasse. Se você não tivesse nos envergonhado daquela forma, nada disso teria acontecido. Todos viraram as costas pra gente por sua causa. Respirei fundo antes de responder. Pai, vocês se destruíram sozinhos. Eu apenas sobrevivi. Ele riu, um riso amargo, e desligou. Nos dias seguintes, minha mãe tentou me procurar. Apareceu em um dos meus restaurantes, vestindo roupas simples, mas ainda com o mesmo olhar de quem esperava submissão. Você devia nos ajudar, disse, com a voz trêmula. Somos sua família. Família? Perguntei, olhando-a fixamente. A mesma família que riu quando eu disse que queria cozinhar? Que me mandou embora de casa? Ela baixou os olhos, sem resposta. Vocês me ensinaram que cada escolha tem um preço. Agora estão pagando de vocês. Enquanto eles se afundavam em dívidas e arrependimento, meu império gastronômico só crescia. Eu havia inaugurado meu 6º restaurante, e o nome da minha marca estava em revistas especializadas. A parceria com o empresário que me defenderá naquela noite se tornará uma aliança sólida. Juntos, planejávamos expandir para outras cidades. O sucesso era constante, mas o sentimento dentro de mim era diferente do que muitos imaginavam. Eu não sentia prazer em vê-los assim. Sentia apenas um vazio silencioso, o tipo de vazio que vem quando a justiça se cumpre e o que resta é apenas a constatação do quanto se perdeu no caminho. Mesmo assim, a arrogância deles não cedia. Certa tarde, recebi outra ligação, desta vez da minha irmã. A voz dela estava carregada de raiva. Você se acha melhor do que nós agora, não é? Gritou. Tudo isso é culpa sua. Você destruiu o que a gente tinha. Eu construí o que vocês jogaram fora, respondi friamente. E a diferença é que fiz isso com as próprias mãos, sem precisar humilhar ninguém. Ela chorou, xingou, e desligou. A notícia da falência completa da empresa logo foi publicada nos principais portais da região. Meus pais, que antes eram convidados para entrevistas e eventos, agora evitavam sair de casa. O nome Resende, que um dia abria portas, agora era sinônimo de vergonha. Ninguém queria se associar a eles. E foi nesse momento que percebi que o destino havia feito mais do que me dar justiça, que ele havia devolvido a cada um deles exatamente o que haviam me dado: desprezo, indiferença e solidão. Mas eu sabia que ainda não era o fim. Porque o mundo sempre encontra um jeito de cobrar até o último centavo das dívidas morais. E a deles, ainda estava longe de ser quitada. Meses se passaram desde a falência da construtora, e o tempo, mais uma vez, mostrou que o verdadeiro castigo não é imposto por ninguém, que ele vem da consciência. O brilho que sempre acompanhou meus pais e minha irmã se apagou. O orgulho que sustentava suas palavras agora pesava como pedra. A cidade já não os olhava com respeito, mas com pena. Amigos de fachada desapareceram, os antigos bajuladores mudaram de calçada e até os familiares mais próximos evitavam qualquer vínculo com eles. Naquele pequeno apartamento, antes símbolo de humilhação, agora restavam apenas lembranças e arrependimentos. Meu pai, que sempre usava ternos caros e desdenhava de quem trabalhava com as mãos, passava os dias sentado, encarando nada. Minha mãe, que antes falava com um tom de superioridade, agora mal conseguia encarar o espelho. E minha irmã, a engenheira promissora, carregava nos olhos o peso de uma vida que não existia mais. Aos poucos, começaram a entender o que haviam feito. A arrogância que os guiara durante tantos anos não só destruiu a empresa, mas também a dignidade que restava. Eles começaram a ver o reflexo do próprio desprezo em cada olhar de reprovação que recebiam na rua. Foi então que, pela terceira vez, me procuraram. Desta vez, não havia raiva nem acusações. Apenas vergonha e necessidade. Lembro-me claramente do dia em que entraram no meu escritório, cabisbaixos, pedindo para conversar. Nós erramos, disse meu pai, com a voz trêmula. A vida nos ensinou da forma mais dura. Minha mãe chorava, segurando as mãos sobre o colo. Estamos sem nada. Precisamos recomeçar, e só você pode nos dar uma chance. Minha irmã,
que mal conseguia erguer os olhos, completou num sussurro: desculpa por tudo o que dissemos. Por alguns segundos, o silêncio tomou a sala. Eu os observava, aquelas mesmas pessoas que um dia me fizeram acreditar que eu não tinha valor. E agora estavam ali, implorando por uma oportunidade. Não uma segunda chance de convivência, mas de sobrevivência. Vocês querem uma chance? Perguntei calmamente. Então vão ter. Eles se entreolharam, confusos. Tenho vagas abertas em uma das minhas unidades. Não são cargos de direção, nem de escritório. São trabalhos simples, mas honestos. Meu pai franziu o senho. Que tipo de trabalho? Garçom, respondi, olhando diretamente para ele. É o que eu posso oferecer. O silêncio foi imediato. Ele pareceu engasgar, o orgulho debatendo dentro do peito, mas sabia que não tinha alternativa. Voltei-me para minha mãe e minha irmã. E para vocês, há vagas de atendente e auxiliar de cozinha. O salário é o mesmo que pagamos a todos os funcionários. Nada mais, nada menos. Meu pai ainda tentou reagir. Você quer nos humilhar? Não, respondi. Só quero que conheçam o valor do trabalho que vocês desprezaram. Eles aceitaram, porque não tinham escolha. No dia seguinte, apareceram uniformizados, com semblantes pesados e silenciosos. Vi meu pai servindo mesas, minha mãe anotando pedidos e minha irmã auxiliando no preparo das entradas. Nenhum deles reclamou, apenas faziam o que era preciso, com uma dignidade tardia. A notícia correu pela cidade. Muitos se espantaram ao ver os antigos rezendões, antes temidos e arrogantes, agora trabalhando humildemente nos restaurantes da filha que um dia chamaram de fracasso. Alguns até acharam que era vingança. Mas, para mim, não era isso. Era apenas a vida devolvendo o equilíbrio. Durante as primeiras semanas, percebi algo que me surpreendeu: eles mudaram. Meu pai, que antes tratava garçons como invisíveis, começou a cumprimentar os colegas de trabalho e a agradecer os clientes. Minha mãe aprendeu a sorrir sem soberba. E minha irmã, aos poucos, mostrou habilidade e respeito pelo que fazia. Certa noite, quando o movimento no restaurante diminuiu, meu pai veio até mim. Trazia o olhar cansado, mas havia sinceridade ali. Eu precisei perder tudo para entender o quanto fui injusto com você, disse. E com tanta gente. Fiquei em silêncio por alguns instantes, até responder: o problema, pai, é que vocês achavam que o valor das pessoas estava no que elas possuíam. Mas o valor real está no que elas fazem, em quem elas são. Ele concordou, com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que o vi chorar. Com o passar dos meses, eles continuaram trabalhando, aprendendo e, de certa forma, se redimindo. Já não havia mais luxo, mas havia dignidade, e talvez isso fosse o que sempre lhes faltou. O destino, de forma sábia, havia invertido os papéis. Eu, a filha desprezada por sonhar em cozinhar, agora comandava um império. E eles, que um dia me chamaram de vergonha, se curvavam diante da realidade, servindo com humildade o que antes julgavam indigno. Naquele restaurante, o mesmo onde o destino havia começado a mudar, tudo parecia ter encontrado seu lugar. Enquanto eu observava meus pais e minha irmã trabalhando entre mesas e sorrisos, senti uma paz que nunca havia sentido. A justiça, afinal, não precisa de ódio, só de tempo. E naquele tempo, eu venci. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir sobre o valor das pessoas e o poder da superação, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito para que novas histórias como essa cheguem a mais pessoas. Agora me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez? Daria uma chance aos pais e à irmã para aprenderem o valor do trabalho, ou deixaria que seguissem o próprio caminho? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que a vida sempre devolve o que a gente planta, e que às vezes, a melhor resposta é o sucesso silencioso. Porque, no fim, o tempo é o maior aliado de quem nunca desistiu de ser quem realmente é.